Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula na companhia do professor Ellington. Aula de matemática hoje, número 46. Na aula de hoje, estaremos trabalhando o conteúdo de frações. Provavelmente vocês já viram frações num passado não tão distante assim. Como a aula é um pouco extensa, nós a separamos em duas aulas e hoje vamos para a parte 1 de frações. Vamos lá! Qual o nosso objetivo proposto para esta aula? Apresentar o conceito de fração, sua nomenclatura, como que eu chamo a fração, quais os nomes que eu dou a elas, e seus termos e tipos. Este é o objetivo da aula de hoje. Quando terminar a nossa aula, pensa se você gravou e se você compreendeu todos os objetivos. A ideia de fração. Vamos para essa situação. Em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços. 8 pedaços iguais. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Observe a figura. Temos aqui a pizza repartida em 8 pedaços e destes 8, vejam vocês, percebam quantos que o Antônio e a namorada consumiram. 3 pedaços de um total de 8. Então veja só, em quantos pedaços a pizza foi dividida? 8. Quantos pedaços Antônio e a namorada comeram? 3 pedaços. Quantos pedaços ainda restaram da pizza a serem consumidos? 5 pedaços. A pizza tinha 8, eles consumiram 3 e restaram 5 pedaços. Temos ainda 5 pedaços dos 8 que tinham a pizza. Representando esses pedaços, vamos representar esses pedaços na forma de fração. A forma de fração nada mais é que uma divisão, onde eu vou ter um número em cima do outro. Então, eles consumiram, restou, melhor dizendo, 5 pedaços de um total de 8. Essa representação é a chamada de fração. Não comeram a pizza inteira, comeram uma fração da pizza, restando 5 de 8. O que é fração? Uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Importante, veja que até está escrito em negrito aqui em nosso slide. Dividido em partes iguais. Uma fração representa uma divisão. Bom gravar isso, pessoal. Toda fração, na realidade, ela é uma divisão, em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Fazendo uma junção com divisão, então a fração, nós temos ali que o numerador é a parte de cima da fração e o denominador a parte de baixo da fração. Termos da fração. Os termos da fração que nós temos é o seguinte: a parte inteira, o de cima, como já dito, chamado de numerador, anotem nos seus cadernos que essa é uma parte importante dos termos da fração, e o que está embaixo aqui na nossa divisão, chamado de denominador. Numerador indica quantas partes foram consideradas, quantas que eu vou considerar da minha fração, e o denominador indica em quantas partes o todo, o geral, tudo que eu tenho, em quantas partes que ele foi dividido. Leitura. Como vamos ler uma fração? Ao lermos uma fração, a leitura do numerador é realizada de forma direta. Então eu falo o número como eu leio ele normalmente, 1, 2, 3, 4, 5, normal, da maneira que estamos acostumados. Já a leitura do denominador, aquele que está embaixo, recebe nomes especiais. Vamos ver esses exemplos a seguir. Frações com denominadores, parte de baixo da fração, do 2 ao 9. Denominador 2, exemplo, 1 sobre 2, posso chamar assim, eu digo 1/2. Denominador 3, 2 sobre 3, eu chamo de 2/3.
Veja que o numerador eu chamo normal, 2. E embaixo, o denominador, em vez de 3, eu falo terços. Então, 2 terços. 4. Este exemplo vai ficar 1 quarto. Numerador, falo normal, parte de baixo, quarto. O 5, neste exemplo, 13 quintos. Para o 6 agora, 5 sextos. Para o 7, 2 sobre 7, 2 em cima do 7, 2 sétimos. Quando eu tiver o 8, 7 em cima do 8, 7 sobre 8, 7 oitavos. E, enfim, para um 9, 10 sobre 9, como eu digo, já deve ter aprendido, né, aluno? 10 nonos. 5 sextos, 2 sétimos, 7 oitavos e, por fim, o 10 nonos. Agora, as frações cujo denominador, número de baixo, sempre lembrando, é uma potência de base 10. Potência de base 10. Embaixo eu tenho que ter 10, 100, 1000, 10.000, enfim, base 10. 10 elevado ao quadrado, 10. 10 elevado ao cubo, 1000. 10 elevado ao quadrado, perdão, 10 elevado ao quadrado, 100. 10 elevado ao cubo, 1000. E assim sucessivamente. Então, quando o denominador for um número de base 10. Denominador 10, 1 sobre 10, chamo de 1/10. Denominador 100, 21 sobre 100 nesse nosso exemplo. 21 sobre 100, vou chamá-lo de 21 centésimos. Quando o denominador for 1000, 5 sobre 1000, 5 milésimos. E assim sucessivamente. Décimo, centésimos, milésimos. Agora as frações com outros tipos de denominadores. Vimos do 2 até o 9, vimos bases, ou melhor, denominadores com bases decimais. E agora vamos verificar alguns outros tipos. Denominador 11, 37 sobre 11. Como que eu faço a leitura dele? 37 onzeavos. O 12, neste exemplo, 5 sobre 12. Leitura dele, 5 dozeavos. Percebam que a partir do 10 eu tenho esta palavra avos, onzeavos, dozeavos, trezeavos, 14avos, 17avos, 19avos. 7 sobre 13, 7 trezeavos. E assim sucessivamente. Compreenderam a ideia? A partir do 10 eu vou dizer avos, com exceção do 100, que é centésimo, do 1000, que é milésimo, que nós já vimos. Tipos de frações. Como podemos ilustrar esta fração que aqui está? 1 sobre 4. Então, lê-se 1 quarto. 1 quarto. Número de cima, o que está em cima na fração, chamo de numerador. O que estiver embaixo na fração, devo de chamá-lo de denominador. O numerador indica quantas partes foram consideradas, quantas eu irei considerar, e o denominador indica em quantas partes o todo foi dividido. Então, aqui o 1 quarto, peguei esse triângulo e dividi ele em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4 partes iguais. Se eu quero 1 quarto, vou pintar, vou achurar uma das partes deste triângulo. Então, pintei uma de um todo, de um total de 4. 1 quinto. Veja esse círculo, dividido em 5 partes. Vou considerar apenas uma, já que é 1 quinto. Se fosse 2 quintos, prezado aluno, eu pintaria 2 partes, ficando 2 quintos então. Outro exemplo, 5 sextos. Este hexágono é o nome da figura. Se eu quero 5 sextos, eu dividi a figura em 6 partes e vou considerar 5 delas. 1, 2, 3, 4, 5 partes. Está aqui a representação, geometricamente, dos 5 sextos. O 2 terços tem um retângulo, reparti ele em 3 partes, o todo 3, e vou considerar 2. Então, pintamos ali 2 partes.
Frações próprias, quando o numerador é menor que o denominador. Esse é o nome da fração. Fração própria. Então, sempre que o número de cima for menor que o de baixo, numerador menor que o denominador, fração própria. Estas três ilustradas no nosso exemplos, em nossos exemplos, são chamadas todas elas de frações próprias. Próxima representação. Represente a fração a seguir com um desenho. Então, vamos ler ela como 7/4, 7 sobre 4, numerador o 7, denominador o 4. Número de cima indica quantas partes foram consideradas e o de baixo indica quantas partes o todo foi dividido. Então, como que vai ficar? 4. Faço uma figura geométrica dividida em 4 partes. Mas como são 7 que eu vou precisar considerar, eu vou precisar pintar, então eu faço 2 figuras divididas em 4 partes. E aí eu vou marcar 7 delas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui temos os 7/4. Veja que toda esta parte foi pintada, então é um inteiro, uma parte inteira pintada. E sobrou quanto? 3 partes de um total de 4. 7/4 é o mesmo que 1 inteiro e 3/4. Sinal de igual. 1 inteiro e 3/4 igual a 7/4. Frações impróprias. O numerador é maior que o denominador. São as nossas frações impróprias. Numerador maior que o denominador. Então, o número de cima é maior que o número de baixo. Represente a fração a seguir com o desenho. 6/2, assim que eu devo chamá-la. Então, eu tenho 2 embaixo, mas eu preciso pintar 6 figuras. Então, 2 figuras, reparti o retângulo em 2 partes. Como eu tenho que pintar 6, então eu vou pintar 6 delas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja, ficaram todas elas pintadas. Então, eu tenho 3 inteiros. Mas lembram, toda fração é uma divisão. Então, se eu pegar 6 e dividir por 2, 3 inteiros. Compreenderam a ideia? Espero que sim. 6/2 igual a 3. Fração aparente é um tipo de fração imprópria. Então, ela é imprópria. O numerador é maior que o denominador, sendo que os numeradores são múltiplos dos denominadores, ou seja, ao dividirmos o numerador pelo denominador, iremos obter o valor inteiro como resposta. Então, o que quer dizer? Eu tenho uma fração imprópria, onde eu posso dividir o de cima pelo de baixo, e o resultado vai dar sempre um número inteiro. Um número sem vírgula, não será um decimal neste caso. Próximo, temos lá a representação de 1/4, 7/4, e o 6/2, os exemplos que nós havíamos feito. Numerador é múltiplo do denominador, numerador é maior ou igual ao denominador, numerador é menor que o denominador. Fração própria, imprópria e aparente. Mais uma vez agradeço a atenção de todos. Espero que tenham gostado de nossa aula de hoje e principalmente aprendido com ela. Ressalto sempre que é muito importante vocês fazerem as atividades. Com as atividades vocês vão aprender e fixar muito mais os conteúdos lhes passados nessas aulas. Até mais e até a próxima aula.